Como é que está a sua visão nessa manhã? Ah, pastor, está mais ou menos. Mais ou menos. De manhã, não dormi muito bem, já não enxergo muito bem. E aí o senhor me pergunta sobre visão? Já esse tempinho assim, né, parece que o olho fecha sozinho. Mas como é que está a tua visão? Dá uma mexida nos seus olhos, assim, ó, para você acordar. Dá uma mexida nos seus olhos. Hoje eu quero conversar com você sobre restaurar a visão, dando continuidade a essa série que nós temos trabalhado aqui na igreja, né? No mês passado, nós conversamos um pouco sobre restaurar a fé, e esse mês nós estamos trabalhando nos cultos de domingo pela manhã e domingo à noite, sobre restaurar a visão. Então eu quero convidar você, assim como você está sentado, coloque as mãos sobre os seus olhos, de uma forma simbólica, coloque a mão sobre os seus olhos, e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre os nossos olhos nessa manhã. Oramos para que o Senhor restaure a nossa visão. Oramos para que o Senhor nos mostre nessa manhã a Tua vontade, nos mostre o Teu querer, nos mostre aquilo que está no Teu coração. Oramos para que nessa manhã, ó Deus, a nossa visão seja alcançada pelo Teu milagre, pelas Tuas bênçãos, e que ao final deste culto nós já possamos ver coisas novas na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. A palavra do Senhor diz assim: Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram então o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. E lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou, e imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, através da sua palavra. Amém? Irmãos, a maneira como você decide ver a sua realidade irá influenciar a sua vida de uma maneira muito direta. A maneira como você decide ver a sua realidade irá influenciar a sua vida de uma maneira muito direta. É muito interessante quando nós decidimos ver a nossa vida sob uma ótica diferente daquilo que os nossos olhos estão naturalmente enxergando. E a visão que você tem da sua vida, ela vai determinar a sua maneira de viver. Certa vez foi perguntado por uma pessoa cega o que seria pior do que nascer cego. E essa pessoa respondeu que seria pior do que nascer cego é ter a capacidade de enxergar sem visão. A visão vem antes da realização. Diga comigo, a visão vem antes da realização. Mas tem muitas pessoas que enxergam, mas não veem nada. Tem muitas pessoas que enxergam sem visão. E aqui eu quero fazer essa diferença do ato de ver e do ato de enxergar. Enxergar se remete a algo que é natural, ok? Naturalmente nós enxergamos. Se nós não temos nenhum problema de visão, nenhuma falta de visão, nós vamos enxergar naturalmente. Enxergar é um ato natural.
Mas muitas vezes nós enxergamos, mas não vemos. Não vemos solução, não vemos saída, não vemos direção, não vemos resposta diante das demandas, das situações da nossa vida. Porque a nossa maneira de enxergar, ela é limitada. Você enxerga, mas enxerga de uma maneira limitada, naturalmente falando. Naturalmente, nós não enxergamos muita coisa. Né? E para aqueles que usam óculos, sabe que isso se agrava ainda mais, né? E conforme o tempo vai passando, a nossa visão ela vai decaindo, ela vai se degradando, não é? Nós enxergamos menos. Eu estou aí há alguns anos lutando com óculos, né? O óculos tenta me pegar e eu fujo dele, mas eu sei que vai ter um momento que não vai ter como escapar, porque eu tenho esse negócio de vista cansada, né? Por exemplo, quando eu dirijo muito tempo, durante algumas horas, meus olhos começam a ficar vermelhos, eu começo a ficar com a vista cansada, e eu preciso fechar os olhos de um tempo maior. Então, quando eu estou na estrada, eu até me policio em relação a isso. Porque uma piscada mais longa pode ser fatal no trânsito, né, numa estrada. O fato é que, naturalmente, nós enxergamos de uma forma limitada. Mas eu também entendo que a nossa limitação, na nossa visão natural, ela também acontece de duas outras maneiras. Não é só por uma condição física, mas também por uma condição situacional. Ou seja, às vezes nós estamos numa situação ou no meio de uma situação e nós não conseguimos ver ou enxergar uma maneira de sair daquela situação. É como se a situação nos engolisse, sabe? É como se a situação nos oprimisse. Sabe aquela história que uma pessoa que está fora do furacão que você está vivendo, ele consegue enxergar outras alternativas que você, que está no meio do furacão, não vê. Por isso é importante você conversar, por isso é importante você buscar a ajuda de outras pessoas em momentos difíceis da sua vida. Porque, quem sabe, essa pessoa está enxergando alguma coisa que você não está enxergando, porque você está limitado pela situação. Limitado, você está no meio daquela situação. Uma outra coisa que limita a nossa maneira de ver e a nossa maneira de enxergar é uma condição psicológica. Existem pessoas que são tão afetadas na sua emoção que não enxergam mais nada. Não enxergam o futuro da sua vida, não enxergam a sua família, não enxergam o dia de amanhã, só enxergam destruição, 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 e para essa pessoa a vida passa a não ter muito sentido. Emocionalmente, essa pessoa está cega. Mas Deus tem visão para nós. Amém, irmãos? No meio da visão natural, Deus tem a visão da fé, Deus tem a visão sobrenatural para nos dar. E a visão de Deus, ela está além da visão natural, ela está acima da visão natural. E quando nós estamos falando aqui na igreja sobre restaurar a visão, nós estamos falando dessa visão sobrenatural, da visão de Deus para a nossa história, que é a visão da fé, que é a visão que nos possibilita ver antes de enxergar. É aí que eu queria chegar. Ver antes de enxergar. É possível ver antes de enxergar? É possível, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas de que maneira? Pela fé. Amém? E a fé não é natural, nossa. A fé é dom de Deus. A fé é algo que Deus dá a você e a mim. Então, pela fé, eu e você, nós podemos ver antes de enxergar. E aí vai além da limitação humana, vai além de enxergar naturalmente, vai além do que a sua visão natural está conseguindo ver hoje. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Prestou atenção? Convicção de fatos que eu não vejo. Convicção, ou seja, eu estou vendo, mas eu não estou enxergando ainda. É até meio doido, né? Eu estou vendo, mas eu não estou enxergando. É pela fé, é a visão da fé, é a visão que vai além, é a visão do sobrenatural. Bartimeu tinha essa visão. Bartimeu tinha uma limitação natural na sua visão. A Bíblia diz que ele perdeu a visão, ele não enxergava mais, né? Nós não conhecemos exatamente a história de Bartimeu, sobre como foi essa perda de visão,
Mas acontece que ele, no final do texto, diz que ele recupera a visão. Então, se ele recupera a visão, é porque um dia ele já enxergara, ok? Ele, de alguma forma, ele perdeu aquela possibilidade de enxergar, mas ele não perdeu a possibilidade de ver no sobrenatural, de ver com os olhos da fé. Por isso, quando Jesus passa, e ele certamente já conhecia a fama de Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, quando Jesus passa, ele então se manifesta. Ele vê a sua cura antes de enxergar. Olha que interessante. Ele vê o que Jesus poderia fazer por ele antes de enxergar. A visão de Bartimeu, ao Jesus passar por ali, ela estava sendo restaurada no seu físico e no seu espiritual, no seu lado espiritual. Ele viu antes de enxergar. E no momento que Jesus passa, ao sair de Jericó, saindo de Jericó, ele então se manifesta, ele pula, ele começa a gritar, ele começa a chamar a atenção de Jesus para que Jesus parasse e pudesse então acudi-lo, pudesse curá-lo, pudesse de alguma maneira restaurar a sua visão ali. E esse texto, irmãos, é muito interessante. Bartimeu passa da cegueira para a visão. A fé transformou a vida de Bartimeu de uma história de dor e de aflição para um poderoso testemunho de cura e de salvação. Mas eu quero chamar a sua atenção para o lugar que esse texto está inserido. A Bíblia ela é uma cadeia de textos, né? E ela não pode ser lida de uma maneira isolada. Por favor, não faça isso. Quando você for ler a Bíblia, leia de uma maneira contínua. Né? Leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia todos os anos. Faça isso como costume, como hábito espiritual da sua vida. Mas leia de uma forma contínua, não de uma maneira isolada. Porque, por exemplo, esse texto está atrelado aos textos anteriores. Se você for perceber, na verdade, aqui, quem estava cego realmente eram os discípulos. Havia em Bartimeu uma cegueira física, mas nos discípulos havia uma cegueira para além do físico. Eles enxergavam, mas não estavam vendo, na verdade, a proposta messiânica de Jesus na sua essência. Se você for ler os versículos anteriores, o bloco de texto anterior, você vai ver lá, por exemplo, a partir do verso 32, do capítulo 10, que Jesus anuncia a sua morte e ressurreição. Ele fala do seu sofrimento, ele fala de como seria doloroso os últimos momentos de vida dele. E ele fala da ressurreição. Ou seja, ele está indo a Jerusalém e ele está preparando os discípulos para a sua morte. O texto fala de uma comitiva. Jesus está indo para Jerusalém e ele seria morto em Jerusalém. Seria crucificado. E logo após dele falar dos sofrimentos, dele falar da dor, da aflição que ele ia sentir, Tiago e João fazem um pedido para ele. Você conhece alguém, sem noção? Conhece alguém assim, sem noção? Alguém que fala uma coisa na hora errada? Não tem nada a ver, você está aí expressando a sua dor, você está falando da tua angústia, você está falando uma coisa importante, aí a pessoa vem com uma pergunta que não tem nada a ver. Já aconteceu isso com você? Irmão, você conta até 10, né? Eu conto, porque isso me deixa um pouco injuriado, sabe? E Tiago e João, Jesus está ali falando do sofrimento, da aflição, da morte, da ressurreição, que ele ia se entregar, que ia sofrer. Aí Tiago e João perguntam para ele: Senhor, posso te fazer um pedido? Aí Jesus devolve, né, a pergunta, diz assim: o que vocês querem que eu faça? E aí Tiago e João pedem para Jesus: deixa a gente sentar um do lado direito e outro do lado esquerdo do Senhor na glória. Irmãos, é muita paciência que Jesus tinha, né? Se coloca no lugar de Jesus, ele angustiado, falando, indo para morrer em Jerusalém, cumprir a vontade do Pai, em resgate de todos. E aí os dois perguntam se eles podem sentar do lado direito e esquerdo de Jesus na glória. E os discípulos, ouvindo isso, ficam indignados, porque eles estão pensando neles mesmos. Quer dizer, eles, na verdade, é que queriam estar do lado direito e esquerdo de Jesus. A verdade é que essa indignação dos discípulos refletem o desejo deles. Na verdade, irmãos, esses discípulos não estavam vendo nada. Estavam completamente cegos, mesmo enxergando. Precisavam da restauração da visão sobre a vida deles. E logo em seguida veio o episódio de Bartimeu. E Bartimeu, que nem seguia Jesus até aquele instante,
após recuperar a sua visão física, toma uma decisão. E aí, essa decisão de Bartimeu é uma lição para os discípulos de seguir Jesus até Jerusalém, sem perguntar nada. Sem fazer menção da morte, do que ele ia ganhar com isso. Ele simplesmente, ao recuperar a visão, ele poderia retomar a vida dele, ele poderia voltar para sua casa, ele poderia retomar a sua história. Mas ele decide seguir Jesus. Olha o tapa na cara que os discípulos levam. Estavam cegos, mesmo enxergando. Estavam cegos, mesmo andando com Jesus durante ali quase 3 anos. Não havia entendido a essência do que era ser cristão, do que era ser discípulo de Jesus ainda. E um cego precisou ensinar para os discípulos sobre o que era realmente ver. Um cego deu uma lição de visão aos discípulos que, mesmo enxergando, não estavam vendo nada. E nessa manhã eu quero conversar com você como seguir, então, o caminho que Bartimeu seguiu. De que maneira nós podemos ter a nossa visão restaurada. De que maneira eu e você passamos da cegueira para a visão. Porque, na verdade, irmãos, aqui eu me vejo desses dois lados. Ora eu me vejo como os discípulos, ora eu me vejo na história de Bartimeu. A verdade, a história dos discípulos e a história de Bartimeu é a nossa história. Ou vai dizer que você sempre vê o que Deus quer fazer na sua vida? Ou vai dizer que você vê de uma forma tranquila, sempre, a vontade de Deus para a sua história? Será que não tem momentos que você também se coloca como os discípulos? Não estão vendo nada. Até tomado por uma visão egoísta, sabe? Até tomado por uma visão egocêntrica. Pensando em si mesmo, como os discípulos estavam pensando, Jesus compartilhando a sua dor, eles pensando em sentar do lado de Jesus. E ora também nós nos vemos como Bartimeu, diante de uma situação difícil, diante de uma história de dores, desafiadora. Jesus quer restaurar a nossa visão. Amém? Quero compartilhar com você então algumas lições que eu aprendo nesse texto para restaurar a visão. Primeiro, assim como Bartimeu, não se acomode com o seu estado de vida. Diga comigo, eu não posso me acomodar onde eu estou. O verso 46 e 47 diz assim: o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Irmãos, Bartimeu era cego, mas não era mudo. Não é? Amém, irmãos? Bartimeu era cego, mas não era mudo. Ele usa daquilo que ele tinha. Ele usa do potencial dele. Ele certamente já tinha ouvido falar de Jesus, certamente a notícia sobre Jesus já havia chegado, porque ele estava sentado à beira do caminho, ele ficava ali e recebia esmolas, e certamente as pessoas davam esmolas e comentavam com ele: está sabendo de Jesus? Cara, de repente Jesus pode te curar, hein? Olha, Jesus aí é um rapaz que está andando por aí, ele tem cerca aí de 33 anos, ele tem aí uns discípulos que andam atrás dele, e, caramba, e ele cura todo mundo, ele toca, e os coxos andam, e os leprosos são purificados. Não conhece Jesus ainda, não? Certamente Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele percebe um movimento, não é? Certamente ele tinha ali a audição bastante aguçada, por conta da deficiência da visão. Outros sentidos começam a se despertar em Bartimeu. E aí, quando Jesus passa, ele percebe o burburinho, percebe um movimento. Jesus não ia parar, irmãos. Jesus não ia parar, não estava na agenda de Jesus parar ali. Jesus entra em Jericó, faz muitas coisas em Jericó, muitos milagres. Zaqueu, por exemplo, é salvo. A família de Zaqueu é alcançada. E ao sair de Jericó, Jesus para porque um maluco, entre aspas, começa a gritar o nome dele, começa a pular desesperadamente. Eu vejo aqui em Bartimeu alguém que não está acomodado com a sua situação, não está acomodado com a sua condição de cegueira e de vida. Não está acomodado com a sua mendicância, não está acomodado com aquele estado de estar à beira do caminho. Preste atenção no que eu vou dizer, isso é muito importante e essa palavra é definida por isso. E talvez eu não consiga nem dar continuidade a essa palavra e fique por aqui mesmo. Então você tem que pegar rápido. Bartimeu se incomoda com essa situação, apesar
das vantagens que a cegueira e a mendicância trazia para a vida dele. Vou até beber uma água. Pastor, que história é essa de vantagem? Que vantagem que uma cegueira traz para a vida de alguém, pastor? Que vantagens que o mendigo tinha com aquela situação? Vou te dizer. Na psicologia, nós temos uma tese, na verdade é uma teoria, chamada teoria da compensação. Existem pessoas, por mais confuso que isso possa parecer, irmãos, mas existem muitos indivíduos, existem muitas pessoas que estão numa situação de dificuldade, de opressão, uma situação onde elas são escravizadas e oprimidas, mas de alguma maneira elas decidem permanecer nessa situação pelos ganhos que a situação traz para elas. Isso se chama compensação. De alguma maneira elas são compensadas no sofrimento delas. Vou te dar um exemplo para você entender. Certamente você já ouviu a história, você conhece alguém talvez, que é morador de rua há muito tempo. E aí essa pessoa tem diante de si a oportunidade de sair da rua. É-lhe oferecido uma vida nova, é-lhe oferecido um emprego, é-lhe oferecido uma oportunidade, é-lhe oferecido uma oportunidade para mudar de vida, para virar o jogo da sua vida, e ela nega. E aí você pergunta, mas por que ela negou? Que coisa absurda. Compensação. Porque com essa nova vida, ela vai ter que ter horário. Com essa nova vida, ela vai ter que ter responsabilidade. Com essa nova vida, ela vai ter que correr atrás, vai acordar 8 horas da manhã, vai entrar a trabalhar e vai sair 5, 6 horas da tarde. Vai ter que bater cartão. E se faltar, vai ser punido por isso, vai ser descontado no final do mês. Na rua, ela acorda a hora que ela quiser. Ela sempre tem alguém para dar um pratinho de comida para ela. Ela sempre tem alguém para dar esmola para ela. Sempre tem alguém que chega com uma roupa para o tempo de frio. Mas para essa nova oportunidade, ela vai ter que ralar, ela vai ter que arregaçar as mangas. E, irmãos, não são todos, viu? Mas muitos não querem esse novo estilo de vida. Porque inconscientemente, tá? Não é algo da consciência, não. Inconscientemente, elas se sentem recompensadas naquele lugar. Para ela, na cabeça dela, e vai entender isso, né? Mas na cabeça dela, é melhor estar onde está do que ter que pagar o preço, ou do que viver uma outra vida e reconstruir a sua vida. Já se acostumou com aquele lugar. Você entende uma mulher, por exemplo, que é espancada dentro de casa por cerca de 10, 20, 30 anos, mas o marido, após esse espancamento, com culpa, com sentimento de culpa, de pena, chega sempre com um presentinho para ela. Cada tapa um presente, cada marca na sua cara uma joia nova. E por que ela se submete a esse tempo todo ficar dentro daquela casa? Porque na cabeça dessa mulher, mesmo apanhando, ela é recompensada. Pastor, que doloroso é. Você acha que a mente humana é brincadeira? A mente humana não é brincadeira, não. A mente humana é um objeto de estudo fantástico. Existem muitas pessoas aí fora usando a compensação como uma justificativa de acomodação. E eu quero olhar aqui para Bartimeu sob essa ótica. Quais as vantagens que a cegueira poderia, por exemplo, trazer a Bartimeu? Quais as vantagens que Bartimeu ganhava em ser mendigo e cego, estar à beira do caminho? Primeiro, ele tinha sempre alguém para dar uma esmolinha para ele. Ainda mais que os judeus davam esmola por hábito espiritual, por disciplina espiritual, por costume. Ele sempre tinha uma esmola com ele. Ele poderia, por exemplo, ter se contentado com as esmolas, não é verdade? Jesus poderia ter passado e ele poderia não ter feito nada, só pedindo esmolas. Só estender a mão para receber alguma coisa. Há pessoas aí fora, hoje em dia, na igreja, que se contentam com esmolas, irmãos. Se contentam em viver uma vida medíocre, mediana. Se contentam em viver, em permanecer no lugar onde estão. Não buscam crescer, avançar, não buscam viver algo novo.
A esmola está bom, pastor. Eu não preciso avançar mais do que isso, não. Eu não preciso crescer mais do que isso, não, pastor. Está bom para mim, já chega. Até onde eu cheguei já está bom. Imagina você se Bartimeu se contentasse com as suas esmolas, irmãos. Ele não seria curado, porque Jesus não ia parar. Se ele não clama, se ele não faz barulho, se ele não busca, Jesus não iria parar. Não estava na agenda de Jesus, pelo menos nós deduzimos isso do texto. Jesus não foi na direção de Bartimeu, Jesus está passando. Bartimeu para Jesus, porque ele não se contenta com aquela vida. Muitos aí também hoje aceitam uma vida de esmolas no seu casamento. Vivem um casamento de fachada, vivem uma relação de fachada, de esmolas, uma vida aquém daquela que o Senhor projetou para ela. Muitos hoje em dia vivem também uma vida profissional de esmola, vivem uma vida emocional de esmolas. Se submetem às mais diversas situações por conta de uma compensaçãozinha, por conta de uma vantagenzinha que ele possa receber. A segunda coisa que eu quero destacar é que Bartimeu também atraía para si olhares de comiseração. O que é comiseração? É um sentimento de piedade, é o sentimento de pena pela miséria do outro. Isso é comiseração. Você acha que Bartimeu não atraía para si um sentimento de comiseração? Você acha que isso não é bom? Tadinho dele. Ah, coitadinho do Bartimeu. Onde está o papai dele? Onde está o Timeu? Onde está a família dele? Por que ele está nessa situação? Ah, vou dar uma esmola para ele, tadinho. Ah, coitadinho, passava a mão na cabeça ainda. Irmãos, quantas pessoas aceitam viver uma vida de comiseração? Estão cegas para o propósito de Deus, estão cegas para viver aquilo que Deus quer, e vivem de pena, clamam por atenção, clamam para que os outros tenham pena de si, se mantêm numa posição de comiseração, de autocomiseração. Ah, eu sou um coitado, ah, eu sou um injustiçado, ninguém me ama, por favor, tenha pena de mim, por favor, olha para mim. Por favor, liga para mim. Você lembra de uma música? Por favor, me veja. Irmãos, Deus não nos criou para uma vida de comiseração. Deus não te criou para que as pessoas ao seu redor tenham pena de você. A vida que Deus tem para você é muito maior. Mas muitas pessoas hoje em dia aceitam e se contentam com seu estado de miséria. Porque a miséria atrai pena. Não querem sair da miséria. Não querem abandonar a miséria, porque a miséria traz pena. Porque a miséria traz um elogio assim, ó, ah, coitadinho dele. Ah, tadinho, você viu ele, como ele vive uma vida difícil? Ah, que pena dele. Muitos não abandonam a vida de miséria, porque buscam a comiseração. E a miséria, seja uma miséria econômica, mas eu estou falando muito além disso, de uma miséria emocional, espiritual, ela não é o projeto de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Terceiro lugar, Bartimeu era conduzido. Afinal de contas, ele era cego. Já parou para pensar que Jesus chama Bartimeu e ele não sabia quem era Jesus? Afinal de contas, ele era cego. Ele ia se dirigir para quem? Jesus pede para chamar Bartimeu, chamem ele. Ele ouve alguma coisa, né? Jesus ouve alguma coisa, diz assim, olha, chama ele aqui. Só que Bartimeu não ia ter como ir sozinho a Jesus, ele precisava ser conduzido. Ele precisava ser conduzido por alguém. Irmãos, quantas pessoas hoje em dia gostam de ser conduzidas, hein? Não assumem a responsabilidade das suas próprias vidas. Estão cegas em relação à sua própria vida porque gostam de ser conduzidas. Quantas pessoas eu chego no meu gabinete pedindo a minha opinião sobre as suas decisões, mas não é porque elas querem ouvir o pastor, não, é porque elas querem ser conduzidas. E muitas delas querem apenas o aval. E quando nós falamos alguma coisa que vai
contra aquilo que ela já decidiu na mente dela, geralmente as pessoas não ficam muito felizes, não. Mas muitas pessoas querem ser conduzidas. E o que é isso? O que significa ser conduzido? É quando o outro decide sobre o seu futuro. É quando o outro, seja uma pessoa, seja uma situação, seja a sua carnalidade, seja o seu próprio desejo da carne, porque a Bíblia fala que o espírito luta contra a carne. É como se fosse duas pessoas, duas vontades dentro de nós, se degladiando, lutando. E quantas pessoas hoje em dia, irmãos, são conduzidas na sua vida pela sua carnalidade? E eu pergunto a você nessa manhã, quem está conduzindo a sua vida? Quem está conduzindo a sua história? Quem está conduzindo o seu casamento, meu irmão? É novela das 8? É Big Brother? Jesus amado, que lixo, né? Que tristeza. Quem conduz a sua vida? Pai, quem conduz a educação dos teus filhos? Quem conduz a educação dos teus adolescentes, das suas crianças? Será que a palavra de Deus, irmãos, não é a que precisa nos conduzir? Será que a palavra de Deus não tem uma vida de visão para nós, não tem uma vida de libertação para nós, não tem uma vida de restauração para nós? Abra comigo em Apocalipse, eu estou terminando, capítulo 3. Eu deixo a segunda parte dessa mensagem para um outro dia, tá bom? Apocalipse, capítulo 3. Abra comigo, por favor. Eu quero falar com você nesse texto, eu não vou fugir de Bartimeu não, tá? Fica tranquila que eu não sou desse que foge do texto não, tá bom? Eu vou voltar para Bartimeu, mas é muito interessante essa história de Laodiceia. Porque eu quero fazer uma ponte com Laodiceia, que era uma igreja cega. E Jesus precisou ir lá. Ah, Laodiceia, vamos ter uma conversa. Vamos conversar. Apocalipse 3, a partir do verso 15. Eu vou ler apenas o verso 15 a 18 e depois o 20. Preste atenção nesse texto. E eu vou fazer algumas ponderações. Verso 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Não é frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, pobre, cego e que está nu. Você prestou atenção na avaliação de Jesus sobre Laodiceia? Era pobre, era miserável, pobre, cego e nu. Verso 18, vou ler apenas a última parte. Dou-lhe este conselho. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Verso 20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia era uma igreja tida por Jesus como cega, estava dominada por uma cegueira. Tanto é que Jesus adverte, você está cega, Laodiceia. Você está cega. E era uma igreja acomodada na sua situação. Era uma igreja que se acomodou ao longo do tempo, por conta de várias coisas. Eu quero aqui, fazendo um link com a história de Bartimeu, falar para você algumas consequências da acomodação da igreja de Laodiceia e algumas consequências da nossa acomodação diante de uma cegueira espiritual, diante de uma visão não restaurada da vontade de Deus para a nossa vida. A primeira coisa é que, quando estamos cegos espiritualmente, acomodados onde estamos, nós começamos a fazer coisas para Deus, mas sem Deus. Olha o que Jesus disse em Laodiceia: eu conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente, é morno. A igreja de Laodiceia é apontada por Jesus, e é a única igreja em que Jesus não tem coisas boas a dizer, não tem elogios. Das 7, Laodiceia foi a única que só tem reprovações. Jesus diz para Laodiceia: eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo para mim, no meu nome, mas você não é frio e nem quente, você é morno. Irmãos, quando estamos acomodados, quando estamos cegos, nós fazemos coisas para Deus sem Deus. E o que é isso, pastor? É sem profundidade, é sem intimidade. Nós fazemos por fazer.
Nós fazemos por conta do nosso ego, nós fazemos para mostrar a alguém, nós fazemos porque achamos bonitinho fazer, mas não fazemos para que o Senhor seja adorado e exaltado, porque não há vida com Deus. Uma vida de cegueira espiritual leva você e a mim também a fazer coisas para Deus sem Deus. Que triste isso. Que triste, meu irmão, minha irmã. Eu oro ao Senhor todos os dias e debaixo dessa palavra eu orei muito ao Senhor. Senhor, não me deixa com o espírito de Laodiceia. Eu não quero pregar para o Senhor sem o Senhor. Eu não quero fazer a obra do Senhor sem o Senhor. Já parou para pensar? O dia que você se encontrar com Jesus e você chegar com um monte de argumentos para Ele, dizendo, Senhor, no Teu nome eu fiz um monte de coisa lá embaixo. Senhor, no Teu nome eu preguei. Senhor, no Teu nome eu testemunhei. Senhor, no Teu nome eu estudei teologia. Senhor, no Teu nome eu me tornei pastor. Olha que maravilha. No Teu nome eu preguei no púlpito, eu preguei na igreja. Em vários domingos, terças-feiras, as pessoas se convertiam. Senhor, no Teu nome eu cantei no coral. Senhor, no Teu nome eu cantei no Ministério de Louvor. Eu fiz parte do Ministério de Louvor. No Teu nome eu distribuí cesta básica na igreja. E o Senhor vai dizer assim para nós, mas quem é você? Não te conheço, porque você estava fazendo coisas para mim, mas sem mim. O teu coração estava longe de mim. Os teus lábios me adoravam, os teus lábios diziam coisas boas, mas o seu coração estava longe de mim. Eu não te conheço. A cegueira espiritual faz isso, irmãos. Nós podemos estar aqui sem Deus. Sem Deus. Nós podemos fazer parte dessa igreja sem Deus. E por favor, esse perigo corre aqui, aqui. Começa aqui, ministério pastoral. É para todo mundo. Eu sou o primeiro a me colocar como alvo dessa palavra. A cegueira espiritual pode fazer isso. A igreja de Laodiceia era uma igreja organizada, bonitinha, rica, mas Deus não estava ali. A segunda coisa, o perigo da acomodação pode nos trazer confiar nos nossos próprios recursos. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia era rica. Ela disse isso, verso 17, você diz, Jesus falando, você está dizendo, eu estou rico, eu adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, pobre, cego e nu. Confiar nos próprios recursos. Uma vida de cegueira nos faz vivermos uma vida independente de Deus. Terceiro, uma vida de cegueira espiritual nos faz colocar Jesus para fora. A Bíblia diz que Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia. Ele diz assim, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Quem está batendo na porta é porque está do lado de fora. E só entra se alguém abrir. Meu irmão, minha irmã, Jesus está presente na sua vida. Jesus está presente na sua história. Jesus está presente no seu dia a dia. Ou será que Jesus está do lado de fora batendo? Sabe quais os momentos mais cruciais que eu me faço essa pergunta? Em momentos que eu tenho que decidir alguma coisa. Porque se eu decido, movido só pela minha paixão, comoção, emoção, sentimento, é sinal que Jesus está bem longe dessa decisão. É sinal que Jesus está bem longe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há algumas decisões da minha vida que eu tomei, que Jesus estava bem longe delas. E o que aconteceu, pastor? Eu paguei o preço. Tive que pagar o preço. O fato é que, em muitos momentos, a cegueira pode tomar conta da nossa vida. E eu termino voltando para Bartimeu. O verso 48 e 49 diz o seguinte: muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Diga comigo: há esperança
para a minha cegueira. Jesus disse para Bartimeu, aliás, os discípulos disseram para Bartimeu: tenha bom ânimo, porque ele está te chamando. E a Bíblia diz que ao encontrar-se com Jesus, Bartimeu é curado e a sua visão é restaurada. Vamos colocar de pé. Irmãos, Deus tem uma vida preciosa para você, extraordinária para você e para mim. Deus não tem, e olha, entenda o que eu estou dizendo, por favor, e grava isso no teu coração. Deus não tem uma vida limitada para você, porque Ele é o Senhor dos limites. A Bíblia diz que para Ele não há impossíveis, não há limites. Deus tem uma vida de uma visão restaurada para você e para a sua família, para a sua vida espiritual. Ao olhar para a igreja de Laodiceia, eu fico profundamente confrontado. Como uma igreja chegou a esse status, como uma igreja chegou a essa situação, a esse local de colocar Jesus do lado de fora. Nós podemos nos colocar numa posição assim: essa igreja aí, que absurdo, colocar Jesus do lado de fora. Mas irmãos, nós não somos muito diferentes de Laodiceia, não. Nós não somos muito diferentes dos laodicenses, não. Quantas vezes Jesus tentou entrar na sua vida e você não permitiu? O seu orgulho, a sua presunção, o seu egoísmo, fecharam a porta para a vida de Jesus na sua vida. E por favor, eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Nada chama mais a atenção de Jesus do que um coração arrependido. Não é a roupa que você veste, apesar que a gente valoriza muito isso, né? Pastor tem que estar de terno e gravata, para ir para a igreja tem que ser a roupa toda bonitinha. A gente valoriza muito esse negócio, mas não é isso que chama a atenção de Jesus, por favor, não é. O que chama a atenção de Jesus é o teu interior, meu irmão, minha irmã. É a vida de Deus dentro de você. Você pode estar todo bonitinho por fora e Jesus está totalmente fora da tua vida. Será que, e aí eu vou chamar a reflexão, e eu estou nessa. Será que nós não estamos cegos, não? Será que você está só enxergando, mas não está vendo nada? Será que você não está como os discípulos, enxergando, mas não vendo? Será que Jesus não está passando por aqui e você está, e eu também, nós estamos apenas enxergando, mas não estamos vendo, na verdade, a presença de Jesus que traz cura e restauração para a nossa vida? Será que existe alguma área da nossa vida em que nós comandamos, nós controlamos? Eu não quero viver para atender a expectativa de ninguém. Eu não quero. Eu já tomei essa decisão para a minha vida. Eu não quero viver para agradar ninguém. Eu não quero viver para me agradar. Eu vivo para viver a vida que o Senhor projetou para mim. E a minha oração nessa manhã é que você saia daqui incomodado mesmo. Essa é a minha expectativa. Você vai dizer assim para mim lá fora: poxa pastor, pegou pesado, mas essa é a minha intenção. E por favor, não esqueça dessa palavra: eu me incluo nisso. Ok, irmãos? Eu me incluo nisso. Feche os teus olhos. Nós vamos orar e terminar o culto. Mas eu quero que você reflita sobre a sua vida nessa manhã. Que tipo de vida você tem vivido com o Senhor? Qual é a essência? Bartimeu, olha que interessante, Bartimeu, após ter a sua visão restaurada, não volta para sua casa, ele segue a Jesus.
porque ele entendia que a vida que ele tinha que viver era a vida que Jesus tinha para ele. Ele abre mão da sua vida. Ele abre mão da sua vida. Nessa manhã, como você vê a sua realidade? Como você vê a sua vida com Deus? Como você vê a sua vida dentro do corpo de Cristo? Como você vê o seu chamado? Como você vê a sua missão? Será que você está vendo ou apenas está enxergando? Será que você está vendo ou apenas está enxergando? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco nessa palavra, Senhor. É com temor e tremor, é por misericórdia, eu me coloco nessa palavra. E eu quero pedir, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor restaure a nossa visão, de todos nós aqui. Senhor, Senhor, quão confrontadora é a Tua palavra, quão desafiadora é a Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, fazer as coisas para o Senhor sem o Senhor. Não nos deixe, Senhor, estar, ó Deus, mergulhados, ó Pai, numa visão que é só nossa. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, dá-nos a visão do alto para as nossas vidas. Dá-nos a visão da Tua vontade para nós. Nós não queremos somente enxergar, não. Porque enxergar, a medicina, Senhor, ela tem vários tratamentos para isso. Mas só o Senhor pode nos fazer ver. Aleluia. Só o Senhor pode tirar as escamas dos nossos olhos. Só o Senhor pode tirar, ó Deus, aquilo que nos atrapalha de vermos a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nesse lugar, tira as escamas dos nossos olhos e nos faz ver, Senhor, o Teu propósito. Aleluia. Não queremos, Senhor, o espírito de Laodiceia no nosso meio, que colocou o Senhor para fora, que colocou o Senhor de lado, que confiou nos seus próprios recursos, que até tinha obras para mostrar, que até era uma igreja bonitinha, certinha. Senhor, longe de nós uma igreja de aparência. Longe de nós, Senhor, uma vida espiritual de aparências. Porque o Senhor, quando nos vê, vê o que ninguém vê. Nós te honramos, nós temos reverência. Nós entendemos o nosso lugar, Senhor, mas nós não queremos uma vida de aparência. Nós não queremos uma vida de aparência, de compromissos que são perdidos, uma vida de envolvimento, mas que não há compromisso nenhum, não há comprometimento nenhum. Em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, nos move como Bartimeu se moveu, Senhor. Nós não queremos permanecer onde estamos, nós não aceitamos, nós não nos acomodamos com o nosso estado de cegueira. Nós não aceitamos o estado de cegueira. Nós queremos ver claramente a Tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos ver, nós declaramos aqui nessa manhã, nós queremos ver. Leva-nos na Tua paz, Senhor, debaixo dessa palavra. E se você quer ver, diga comigo então assim, eu quero ver. Diga mais forte se você quer, eu quero ver. Aleluia. Então você vai ver. Então você vai ver. Então você vai ver. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce presença, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, hoje e sempre. Amém.